Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje não poderia deixar esse assunto de lado, a reforma da Previdência, essa novela que se estende há anos e que teve mais um capítulo nos últimos dias. Para a gente discutir os rumos dessa mudança, o que vai prejudicar na sua aposentadoria, o que vai prejudicar, se vai prejudicar quem já está aposentado ou quem está prestes a se aposentar, eu recebo hoje aqui o presidente da Atmas, o Antônio Carlos Domingues da Costa. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a você, Guto. Boa noite ao telespectador e a telespectadora também, né? Perfeito. Em especial sempre ao aposentado, a pensionista, os trabalhadores e algum tempo que eu não comparecia, né? Até porque estava meio calmo, né? Mas agora, lamentavelmente, nos últimos 18 anos, vamos dizer assim, mais uma invenção. A quarta reforma da Previdência. Quarta reforma. É uma novela Parece mais... obra de igreja, não acaba nunca. E reforma, e reforma. Mais longa que uma novela da Janete Claire. Olha, não é brincadeira. 18 anos, Antônio Carlos. 18. A primeira reforma, vamos dizer, que ela começa em 95, que seria a PEC 33. No governo do ex-presidente Fernando Henrique. Que é o projeto de emenda constitucional, que virou emenda constitucional 20. Que ali já foi a pior coisa que aconteceu para o aposentado e pensionista nesse país. Inclusive aquela época, né? 16 de dezembro, Você não esquece essa de data. 98. O apagar das luzes lá, no final do ano. Jamais. Ali, o que aconteceu? O governo do FHC cometeu a maior desgraça na história da Previdência com relação aos seus beneficiários. Foi quando a emenda constitucional 20 desvinculou os benefícios previdenciários do salário mínimo. Eu nunca esqueço que era assim. O salário mínimo era R$120, certo? 10 salários dá 1.200. Na emenda constitucional, ele aparece como um valor nominal, 1.200. Aí eu pergunto, mas por que 1.200? Se 10 vezes 120 dá 1.200. Entendemos adiante. O salário mínimo começou a ter reajuste, né, para, obviamente, recompor, né, os seus valores. E na contrapartida, as aposentadorias foram achatando. Hoje, aquele que, digamos, estava ganhando o teto à época de 10 salários, não chega a 5, dá 4,7, 4,8. Ou seja, imagina a perda que essas pessoas tiveram nesses últimos 18 anos, aqueles que estão vivos, obviamente, nos seus benefícios. Ou seja, o poder aquisitivo de compra achatou, lógico, não tenha dúvida, até ferindo o direito constitucional, porque o artigo 201 do parágrafo 6º diz que os benefícios serão reajustados periodicamente para manter o poder aquisitivo de compra. Ou seja, se você aposentou ganhando o suficiente para comprar uma dúzia de banana, você vai ter que, antes de morrer, comprar. Prosseguir essa aposentadoria. E isto acabou hoje, compra 2 bananas. Então essa foi a primeira situação, digamos, de reforma. Porque anterior ao Fernando Henrique, e tinha o Itamar, ou seja, o Collor, houve uma regulamentação, que a Constituição de 88 dava um prazo de 30 meses para você regulamentar o texto constitucional. E essa regulamentação foi feita em 24 de julho de 91. O Collor era o presidente, que é a questão do custeio, que é a Lei 8.212, e o benefício 8.213. Então, ali regulamentou vários aspectos que tinha na Constituição. Por força da Constituição. Era obrigatório, obrigatório. Tanto é que ela passa os 30 meses. Os 30 meses era em abril de 91. Pega outubro de 88, tá. Aí criou-se na Previdência o quê? O famoso buraco negro, porque você ficou de abril até julho para regulamentar, com aquela situação que quando aposentava pelas últimas 36, porém as últimas 12 não corrigia. O que veio a regulamentação? Para corrigir as 36, porque aí você teria um aumento, óbvio, né? E garantindo, apesar de ser disposição transitória, né? Artigo 58 e 59 da Constituição Federal, garantia aquelas pessoas que, quando se aposentaram, porque o modelo muda, o número de salários mínimos. Ou seja, acabou com o aposentado que, quando aposentado, seja com 10, com 9, com 8, tem até caso de 11, aposentou porque ele contribuiu para ganhar. Porque ele trabalhou até a mais, para poder ganhar os 10. Ou seja, a primeira situação já começa aí. Aí depois ela veio caminhando, aí entrou o governo Lula, 2003, já fez mais uma emenda, a emenda 41,
Depois nós tivemos a emenda 42 e trazendo, que é o pior, para dentro dessa discussão, a outra situação que o governo do FHC fez. Porque nessa emenda constitucional, Vitor, é bom que a gente coloque isso aí para haver um entendimento, ela, na época, há 18 anos atrás, o projeto inicial, a PEC 33, já trazia o quê? Aposentadoria com 65 anos. Naquela época, hein? Há 18 anos atrás, que a sobrevida, digamos, na expectativa, girava em termos de 67, 68. Ou seja, é para aposentar com 65 naquela época e não usufruir. E depois já pegar a escada rolante, né? Usufruir. Só que nós, obviamente, movimentos aposentados, eu lembro, nós conseguimos derrubar. O que fez o Fernando Henrique em 1999, certo? A Lei 9746, de 16 de novembro, criou o famoso, famigerado fator previdenciário. Já que eu não consegui enterrar o trabalhador com 65 anos para aposentar naquela, enterrava mesmo, na sobrevida, obviamente, o que ele fez? Criou o fator previdenciário. Ou seja, para você ter direito a 100% daquilo que você contribuiu, considerando naquela época já existia aquela regra de 94 para cá, 80% das maiores contribuições desprezava 20%, o que acontece? Se você aposentar com 57, 58, vai cair no fator. Tem uma perda que daria em torno, digamos, de 0,01 até 40% de perda no benefício. A maior sacanagem. Eu sempre falei que não existe no planeta Terra isso. Há desafio. Não tem isso aí. Não tem. Enfim, aí voltando ao Lula, criou a emenda constitucional 41, a 42, que inclusive a 42 pega o setor público, né? O setor público passa daí em diante a idade de 70 anos para aposentar, acaba aquele critério de aposentar, por exemplo, no mesmo cargo quando saía, certo? Com o valor da ativa e vem alterando. E de lá para cá, a única mudança que houve, digamos assim, eu não acredito que ela seja benéfica, não é benéfica, mas deu um respiro, foi no governo da Dilma, foi ainda nesse ano, né, antes de sair, ela veio já sendo discutida desde o início do governo dela, que foi a questão do fator previdenciário que criou a regra do 85 e 95, que é a soma da idade com o tempo de contribuição, certo? Mulher 85, homem 95. Nós vamos entrar no tema, o que vai acontecer com essa proposta, que é um projeto, obviamente, de emenda constitucional, que foi enviada ao Congresso, ela vai acabar com o fator previdenciário. Ela vai fixar uma regra de 65 para aposentadoria. Quem está hoje no mercado de trabalho, o caso do homem com mais de 50 anos e a mulher 45, ele faz uma transição. Então vamos explicar para o telespectador. Qual é a proposta que está sendo discutida agora no Congresso? É assim, trabalhador que tem 50 anos de idade e trabalhadora que tem 45, homem e a mulher, né? Mas é trabalhadora e trabalhador, 45, entra numa regra de transição. Como que é essa regra de transição? Vamos dizer que ele já pode aposentar. Bom, hipótese. Já está com a idade, ou por idade, ou por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Opa, na transição vai manter. Para ele pegar o valor, digamos cheio, ele teria 100%. Que ter 65. Mas como ele entra na transição, você pega todas as contribuições de 94 para cá, faz uma média, obviamente, em cada contribuição você vai colocar a inflação do período de 12 meses, não sei se é o NPC, IPC, não sei qual vai ser o índice. Que vai indexar. Isto vai dar uma média, na somatória e na divisão. Dessa média, você vai aplicar 76%. Este vai ser o valor da aposentadoria que o trabalhador e a trabalhadora, que está com 45 anos, e o trabalhador com 50. Essa é a regra do projeto que eles mandaram. Se quiser os 100%, vai ter que trabalhar até 65. Percebe? Aquele que tem menos de 50, o homem, e a mulher menos de 45, entra na regra que só vai poder se aposentar
com 65 anos. Então, quem ainda não tem 50 anos... Só 65 anos. Não tem jeito. Não tem. Se ele quiser pegar o 100%. Sim. Só que é o seguinte, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo assim. Eu tenho uma filha, e eu posso falar isso à vontade, que trabalha, graças a Deus, há 17 anos. Ela tem 35 anos. Ela vai ter que trabalhar mais 30 anos. Ou seja, ela vai contribuir 47 anos. Ela vai contribuir mais do que ela vai usufruir do benefício em vida, mas também tem essa proporção, né? Lógico. A pessoa não vai aproveitar, se ela vai contribuir mais do que ela vai aproveitar. Se ela tem 17, se ela tem mais 8, ela pode ser proporcional com 25. Ou então 30 anos, que seria mais 13, ou seja, 48 anos, ela faz os 30 anos, que está na lei. Ah, mas se aposentou nova. Está na lei, começou a trabalhar nova também. Diga de passagem. O que acontece? Ela iria aposentar se não tivesse... Aliás, deixa a gente fazer um breve comentário. Isso é uma proposta de um projeto nada definido, que vai passar por comissões, discussões. Olha, vocês ainda representantes dos aposentados vão até Brasília. Eu acho que isto não vai ser uma coisa assim tranquila, não. Não vai ser tranquila. Isso vai dar problema. Vai dar problema. Vai ter barulho. Vai. Não dá para aceitar isso. A regra é uma regra para dizer assim, não aposenta mais. Não aposenta mais. Na prática é isso. Você vai ter que... E se aposentar, tu vai pagar 47 anos, de repente, para ganhar 3 ou 4 só. Aí é sacanagem. Aí não vale a pena. Então, infelizmente... A gente, às vezes, no nosso bate-papo aqui, a gente não pode confundir muito o telespectador, senão ele fica meio... Já é muita informação do que já está. Não, é muita informação, fica meio complicado. Mas isso que foi mandado para o Congresso, neste momento que o Brasil atravessa, certo? É o seguinte, é querer julgar a culpa, digamos assim, de uma tragédia que esse país passa, que é uma tragédia, o Brasil está afundado, está quebrado, roubaram o dinheiro todo, roubaram dinheiro desse país, da nação, do trabalhador, e querer fazer um pano de fundo de dizer que a Previdência Social é a culpada. Pera lá, a Previdência, eu já falei, existe desde 1923, passou por grandes problemas e nunca quebrou. Por que nunca quebrou? E falo mesmo, é superavitária. A Previdência não é deficitária. Não, senhor. A Previdência, rapidamente, é um modelo que nós temos e, constitucionalmente, ela, o que é? É um sistema de contribuição. A maior conquista nossa, com a Constituição de 88, 35 anos de contribuição. E, no caso, 30 na proporcional. Isso foi conquista do movimento organizado naquela época, tá? Nós conseguimos isso. Ou seja, paga para levar. Só que, através da Constituição, veio o quê? Aquele trabalhador rural, que não somos contrários, trabalhou 30 anos, e que não recolheu nada. Não recolheu nada. Pô, mas tu vai te deixar desamparado? Então paga um salário mínimo para ele. Muito que bem. Aí veio a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que a pessoa não tem culpa de nascer deficiente. E aí, mais um salário mínimo. Hoje, dentro do Caixa da Previdência, de 32 milhões de benefícios que são pagos entre auxílio-doença, essas coisas todas, 32, por ano, sai do Caixa da Previdência para pagar 13 milhões de benefícios que nunca entrou um centavo, 300 bilhões de reais. E peraí, e aí? Aí a conta não fecha. Está tirando... Vai dar déficit. Quem tem que pagar isso? Assistência Social. Isso via Tesouro seria uma possibilidade? Sim. Tesouro Nacional. Tesouro Nacional, com certeza. Até porque no dia 1º de janeiro de 2003, o presidente eleito Lula, quando assumiu, ele separou. Ficou Ministério da Previdência e Secretaria da Assistência Social, que era a Benedita da Silva. Foi a primeira secretária. Esses benefícios têm que ir tudo para lá. Quem vai pagar? Opa, seja o Tesouro Nacional. O que não tem que ser uma fonte. O que não pode é tirar de quem contribuiu, certo? São
13 milhões, eu estou falando, de benefício. Sabe que é 13 milhões? Conta 13, vamos dizer, 14, um pouquinho mais, de quem contribuiu. Aí, cara, tem que fazer o quê? Reduz pela metade o nosso, para poder pagar isso daqui. Então nivela todo mundo por baixo. E vai dar déficit. Vai dar déficit. É que nem o setor público. Tem 1 milhão de aposentados e dá um déficit de 60 bilhões. O nosso que tem 32, dá um déficit da ordem, que eles falam em 140, é papo furado, não dá 90. Não dá 90. Pô, se eu tirar o rural, o assistencial, vai sobrar dinheiro para revisar nossas aposentadorias, pagar aquilo que era direito nosso, que foi nos retirados. Que é aquele retroativo, são as brigas que você tem ao longo dos anos. De emenda constitucional, está lá desde 2003, o 4434/03, certo? Que é o projeto do Paulo País, senador, está lá, não sai do lugar. Agora, Antônio Carlos, é importante até para o nosso Mas deixa eu só completar. Conclua. Então, existe, aqui nós estamos falando, a Seguridade Social, tá? Atrás disso tudo. A Seguridade Social engloba, certo? Isso é constitucional, diga de passagem, artigo 195, etc. Ela tem dentro dela toda essa gama que entra de dinheiro, CONFINS, PIS, tudo dentro do imposto. Todos os impostos. Nós tínhamos um fórum de debate, que tinha o Conselho da Seguridade Social, onde discutíamos tudo isso aí. Parte previdenciária, parte trabalhista, etc. Onde estavam esses recursos todos, as fontes pagadoras, que infelizmente o seu FHC, para não dizer que é o Fernando Henrique Cardoso, acabou com o Conselho. Desse dinheiro da Seguridade Social, existe uma coisa chamada DRU, Disponibilidade de Recursos da União, que equivale a 20%, passou agora para 30%, é tirado desse dinheiro para o governo fazer o que ele quer. Se quiser comprar terno, compra, gravata, o diabo. Não tem... Tira dali. Quer dizer, é um absurdo. Tem contingenciamento e tira. Porque se você pegar o acumulado nos últimos... Eu estou falando de 18 anos. O acumulado da Seguridade Social na parte do superávit dela deve estar hoje na ordem de 495 bilhões. Bilhões. Pega a Anfip aí que faz esses relatórios, tá? Associação Nacional de Fiscais, você vai ver tudo isso lá. Bilhões de superávit. Pô, e ninguém fala nada disso. Tem que mostrar a realidade, que a Previdência Social, além de ser superavitária, certo? Digamos que ela é a única ainda nesse planeta que a gente tem, no caso do Brasil, que não paga tão mal, diga-se de passagem, e que dá pelo menos uma garantia para aquele trabalhador, nem que seja um salário mínimo, porque ela é pública. Só que ela não é justa e igualitária para todos. Ela separa. Você vê que no projeto militar não está... Exatamente, era sobre isso. Forças Armadas, essa segmentação que eu acho que não é de bom, que não é saudável. Não deve ser trabalhador. E não é justa. Porque se todos são iguais, todos deviam ter um regime único de aposentadoria, de contribuição, e receber pelo que contribuiu. Até porque eu sou oriundo de uma siderúrgica, né? No caso da Cosipa, né? Pô, num país nosso que por necessidade mesmo, que nós somos aí, sei lá, quarto mundo, quinto mundo, não sei que mundo nós estamos, né? A gente deu uma bela caída no ranking. Então, obrigado a começar a trabalhar, não com 16, às vezes até com menos. Com 14, com 15. 12. Obrigado. Para poder se aposentar. Casa, ajudar papai e mamãe. E pá. Pô, aí o cara começa com 16. Para 65, 50 anos. Isso não existe. Aonde que um empregador vai garantir, certo, um trabalhor na sua... Não vai. De jeito maneira. 50 anos, né? Não, 65. Mas a carreira dentro da empresa... E o cara 50 anos. Isso não existe. Não existe. Na Cosipa, hoje, os de Minas, que eu tenho lembrança, assim, 42, 43, uns 3 ou 4 só, que permaneceram... Né, ao longo desde que começou a Cosipa em 62. 59, na verdade, 62, que chegaram nisso aí, entendeu? Até por força da situação da empresa, da área, né? Etc. Tá? Insalubridade, periculosidade. Quando eu falo disso, é em tudo quanto é setores na vida. Então, eu acho que
essa forma. E outra coisa, isto que estão querendo fazer agora, que estão querendo, estou deixando claro, o resultado só vai aparecer em 2040. Porra, 2040 são praticamente 24 anos ainda adiante. 24 anos. Quantos presidentes já foi eleito? As 6, 6 vezes 4, 24. Pô, sabe, não dá. Isso é pano de fundo para esconder a realidade do país. Por quê? O governo que está há 6 meses continua aumentando o desemprego. A economia não consegue andar. É dia a dia, é problema político, etc. Não cumpre, no Senado não cumpre decisão judicial. Agora joga essa questão, inclusive na televisão, uma institucional, que se não fizer isto, o país vai quebrar. O país não vai quebrar nada, o país já está quebrado, começa por aí. E nem a Previdência, muito menos o trabalhador que contribui e o aposentado culpado dessa desgraça que esse país está passando. Então, isso é pano de fundo, porque isso vai demorar agora, discussão, 6, 7, 8 meses, sei lá quanto tempo vai demorar. Tá? E aí vai, deixa de lado, entendeu? Esse martelo não se bate tão cedo. Não, e vai deixando de lado os outros problemas, vai caminhando, entendeu? Isso é um jogo lamentavelmente sujo, um jogo que não dá, não tem seriedade nas coisas, entendeu? Não tem seriedade. E que só prejudica, só prejudica, Antônio Carlos, só prejudica o trabalhador que contribui, que trabalha a vida inteira, que contribuiu na esperança de ter uma aposentadoria digna, né? Ter um final de vida digno, e que isso efetivamente no Brasil hoje não acontece. Porque as pessoas têm que se aposentar e têm que continuar atrapalhando para compor, ou então fazer uma previdência complementar, que nem todos têm essa possibilidade. A previdência privada é mais cara, complicadíssimo. Seria, na tua opinião, saudável, e até já que está se falando uma série de reformas, de mudanças no Brasil, se colocar todos os trabalhadores dentro da mesma regra de aposentadoria? Judiciário, militares, ou isso não é possível? Sem discussão. É isso aí mesmo. Ela tem que ser justa e igualitária para todos. Afinal, é o que está na lei. Todos. Independente dela ser privada ou ela ser, na realidade, pública, que é o regime geral. No caso, somos nós. E tem os outros regimes, que é o caso da União. A gente chama de União, que são, no caso, Forças Armadas, essa questão toda. E a própria Polícia Militar vai ter que ser regulamentada através do Estado. Porque, na realidade, trabalham para o Estado. O Estado tem a sua previdência, como o próprio município tem a sua previdência, você está vendo? Então a gente vai ter que regulamentar, que é uma das desculpas que eles colocaram, que nós não vamos mexer com a polícia militar, com o bombeiro, porque o Estado é que vai ter que fazer, entendeu? Não o federal, percebe? Mas que ela tem que ser justa e igualitária para todos, sem discussão. Mas nesse raciocínio, o desequilíbrio vai permanecer, porque o Estado tem a regra dele, a União tem a regra dela, os municípios têm as regras próprias, e esse desequilíbrio vai continuar, então. Com certeza absoluta. Qual seria a proposta para... Teria que se unificar isso? Uma previdência só. Uma previdência única. Uma previdência... Opa! Com certeza, mas ela, dentro do preceito, seria isso mesmo. A previdência, dentro do regime geral, uma só. Percebe? E aí esse bolo de dinheiro que é arrecadado nos estados, nos municípios e também com os funcionários da União, seria todo direcionado para Brasília, que aí se repartiria o bolo, pagando todos os benefícios Eles de aposentadoria. Eles têm os institutos deles, aonde o trabalhador contribui, percebe? Digamos, no mesmo patamar de que o da iniciativa privada, né, que está dentro do regime geral. Então, hoje, porque lá atrás era 3%, era 2%, hoje já tem um equilíbrio, você tá vendo? Agora, digamos assim, dentro do conjunto, hoje, mais uma vez, no caso do aspecto federal, dentro da Previdência, eu agora recentemente até vi que a Prefeitura de Santos está tentando parcelar em 60 meses, porque não recolheu a contribuição do trabalhador em função dela. Eu não sei se ela não recolheu a do trabalhador ou a dela. Porque também, se não recolher o trabalhador, a frase é uma só. Resumida em uma palavra: sonegação. Se aconteceu essa situação... Aí tem lei. O que não dá, vai lá, agora vamos fazer o seguinte:
essa dívida que não recolheu a contribuição, vou parcelar em 10 anos. Como já aconteceu, esses refis da vida, Ixi, Maria, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. E vai rolando a dívida. E eu falo, pô, e aí? E não acontece nada. Não acontece nada. Vai lá, refinancia, paga, aí não recolhe de novo. Então, a Previdência Social, isso ela já diz social, ela tem, lógico, dentro da característica dela, é de dar uma condição, digamos assim, depois de anos, certo? De atividade laborativa, trabalhador que contribuiu, para ele ter uma vida digna, pelo menos, percebe? E o que acontece nesse país? Já não é de hoje, óbvio. A aposentadoria passa a ser uma desgraça pro cara, porque ele é obrigado a voltar para o mercado de trabalho, cai, cria outro complicador. E, por outro lado, se não consegue isso, até por causa da idade, doença, etc., ele fica à mercê aí de quê? De família, disso, daquilo, quer dizer, é triste o negócio, é triste. E agora vem que não é, esse governo é o mesmo governo, não é novo governo. Esse é o meu, até porque que eu saiba, era vice da Dilma, né? 6 anos. Não vem com essa conversa que eu não sabia. E o PMDB foi o grande parceiro do PT na consolidação da eleição do Lula. É a mesma coisa. Até tu sabe que tem não mudando nosso tema. Nosso eixo da conversa. Tem, inclusive o Marco Aurélio de Mello cobrou ontem um pedido de impeachment. Aliás, são 2. No caso do Michel Temer, dele, né? Porque ele assinou 4 decretos, quando estava no exercício da presidência, que a Dilma viajou, né? Que a Dilma também assinou, das pedaladas. Então assinou 4. Ele também pedalou? Peraí. Então foi aquela bicicleta dupla. Foi aquela bicicleta dupla. Se ela saiu, ele tem que sair, pô. Pera lá. Percebe? Agora, e eu vou te falar, e o governo dele, em 6 meses, tá complicado já. Tô vendo que mais um mês vai ficar pior que os outros, cara. Já. Aliás, Antônio, o cara que sai, o outro cai, e o outro... É um negócio terrível. A gente vai fazer um break, mas aí depois, na volta, eu queria comentar com você essa situação que o presidente do Senado, Renan Calheiros, não cumpriu uma decisão judicial e também não foi preso pelo descumprimento da decisão. Então, eu tinha comigo, né, e é um jargão até, que no Brasil 2 coisas apenas dão cadeia, né? Descumprimento de decisão judicial e não pagamento de pensão alimentícia. Então, na volta uma já caiu. Na volta do break, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto polêmico que agitou o Brasil. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, já estamos de volta com o TV Com Debate de hoje, que discute as mudanças na Previdência, o projeto que está na Câmara dos Deputados para ser discutido e que mais uma vez vai mexer com as regras que vão fazer com que você se aposente ou não de uma forma digna. A gente hoje recebe o Antônio Carlos Domingues da Costa, o presidente da Atmas. Antônio Carlos, antes da gente voltar a essa questão polêmica da aposentadoria, eu queria a tua opinião a respeito dessa polêmica que aconteceu em Brasília. O presidente do Senado, Renan Calheiros, deveria ser retirado do cargo por força de uma liminar do ministro Marco Aurélio de Mello do STF. Ele não se deixou citar, não cumpriu a decisão judicial, não foi preso pelo descumprimento da decisão judicial, que você até pode descumprir uma decisão judicial, mas a consequência é a prisão pelo descumprimento. O Renan é o presidente do Brasil? Não, eu volto aos tempos na história da humanidade, que ainda existe hoje, e eu penso que eu estou no regime de uma monarquia, o rei. Pois é. O rei impera. O rei absoluto. Absoluto. O rei absoluto. Absoluto.
não assino, não. Luís XIV, né? O rei só, o Estado sou eu. Eu vejo isso, porque o que aconteceu, se fosse com nós, certo? Vou dizer assim, né? E eu comentava isso com os companheiros esses dias, cara, já estava o japonês da Federal, já estava no fuzil, com camburão. Pá, pra te prender, e pá, onde já se viu descumprir uma decisão judicial. Do oficial de justiça, que o oficial de justiça é a lei, ou como é o representante da justiça. O cara chega lá, não vou assinar, para fora daqui, sabe o negócio? Que lógico, o oficial, obviamente que ele relatou, o ministro Marco Aurélio de Mello disse isso. E aí ele vai falar, opa, pera lá, vai buscar. E no fim ainda, continua de presidente, quer dizer, um negócio, digamos assim, politicamente, eu vou dizer politicamente, olha, de uma engrenagem fabulosa. Sim. Fabulosa. Que tem umas coincidências assim, quando bate na porta dele, ele estava reunido naquele instante com os senadores, etc, né, sabe? E um fala, ele não está, o outro, ele não está aqui, mas... Pá, por aqui ele os não negócios, passou, tudo, sabe? Uma engrenagem. Tudo bem combinado, né? Aí milhares de pessoas nesse país, muitas já morreram, diga-se de passagem, certo? Tem um processo, que são milhares, obviamente, lá no Supremo, sobre a poupança, caída de poupança. Está parado lá há 10 anos, ou até mais, e não resolve. O pleno não resolve. E aí, de repente, esse problema é da noite para o dia. Rapidinho. Vamos lá, pum. E as poupanças, que já morreram milhares de pessoas, estão vendo que vai morrer todo mundo, e o Supremo não decide. Quem não tem herdeiro, dinheiro fica para a União. Que é algo que muitos foram pagos, obviamente, através de acordo com os bancos, etc. Porque simplesmente os bancos falaram assim, se tiver que pagar todo esse pessoal aí, dá cerca de 200 bilhões e os bancos quebram. É aí que quebra o banco, que não pode quebrar somos nós, pô. Quer dizer, um negócio que é legítimo nosso. E o Supremo Tribunal fica... Que, aliás, não existe um dos agora, setores que mais lucraram foi o setor bancário, né? Sim. Aí, esse assunto aí, pauta rapidamente, quer dizer, sabe, fica complicado. Aliás, digamos assim, hoje se comemora o Dia da Justiça. Dia 8, dia 8 de dezembro, dia da justiça ou da injustiça? Não, hoje é o Dia da Justiça, e está Imaculada Conceição, etc. Perfeito. E eu me falava assim, e quando vai ser o Dia da Injustiça? E alguém me respondeu, todo dia. O ano inteiro, todo dia é injustiça, né? E é bom porque realmente... O presidente do Senado, Renan Calheiros, na verdade, o STF teve uma atitude vergonhosa, fizeram um arranjo ali, terminou mais uma vez numa grande pizza, metade STF, metade Renan Calheiros, e aí tem um dedinho de Michel Temer também, né? Os mestres de Cuba, Fernando Henrique, vários apelos, né? Por causa do interesse. Sarney, Fernando Henrique também, pediram para se... Eu ouvi na imprensa alguns termos como decisão técnica do STF, uma decisão salomônica, né? Que agradasse a todas as partes. Mas o que aconteceu na sessão do STF que julgou o liminar do ministro Marco Aurélio de Mello foi uma vergonha nacional. O STF, que ainda era para alguns, né? Aquela pontinha de esperança para se colocar o Brasil no trilho da vergonha, da honestidade, acabou com toda a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. A presidente, a Carmen Lúcia também, muito fala, mas na hora de votar ela votou pelo arranjo. Quer dizer, só 3 ministros tiveram a coragem de votar com o que deveria, porque, na verdade, Antônio Carlos, para o STF, o mesmo pau que bate no Chico não bate no Renan. De jeito algum. Né? Então ficou claro aquilo ali. Para o Supremo Tribunal Federal, uns são mais iguais que os outros. Então, se você tiver alguma pendência, ou eu, ou Antônio, ou quem quer que seja, com a justiça, e você não cumpre essa decisão judicial, você vai preso. O seu Renan Calheiros, o coronel... Acho que é o coronel do Brasil, porque essa decisão, ele peitou o STF, ele foi mais que todo mundo ali, e tá tudo certo. Segue o barco, e a gente aqui com cara de trouxa, de bobo, e o STF mais uma vez rasgando até porque a Constituição. Essa situação, ela tem uma origem, certo? Que é através da rede, né? O processo foi... Constitucional, diga-se de passagem, né?
Até porque ele pode, a gente não sabe o dia da manhã, ele pode muito bem, na ausência do presidente da República, etc. Na realidade, ele poderia, até porque primeiro passa pelo presidente da Câmara, né? Mas ele até poderia se tornar presidente da República. E, pelo critério constitucional, não pode. Responder a processo não pode. Para a gente explicar mais uma vez, o ministro Marco Aurélio de Mello deu a liminar porque já ficou configurado que um réu, um sujeito que é réu em algum processo, não pode assumir a presidência da República. Então, da mesma forma que Eduardo Cunha, como réu, foi retirado da presidência da Câmara, porque poderia, na linha sucessória, ser o presidente em algum momento, sim, ou por viagem do atual Michel Temer, ou por doença, por afastamento, estaria na linha sucessória. Então, se um réu não pode assumir, no caso do Eduardo Cunha, ele foi retirado, por analogia, o Renan Calheiros também, que segue ali na linha como presidente do Senado, não poderia. Mas, ó, você veja, nós tivemos na história dessa República duas situações criadas dentro do processo democrático, né? Até porque nós vemos do regime militar, né, que depois passou. O Collor foi cassado, impeachment, perdeu os direitos políticos por 8 anos, etc, etc, etc. Pum. Por causa de um Fiat-El. Tá. Agora vem a Dilma, o que eles fazem? Separa. Quer dizer, ela cometeu, vamos dizer, um ato ilícito, ela cometeu dentro, evidentemente, de regimento, de Constituição, uma série de, obviamente, dentro da lei de critérios, atos que a levaram a perder o mandato. Cometeu um crime de responsabilidade, foi julgado. Que nem o seu Collor. Que nem o Collor. No entanto, ela, pelo outro arranjo, separaram e ela continuou com seus direitos. Se ela quisesse ter sido candidata a vereadora, agora a prefeita poderia ter sido, pode exercer aí cargos públicos. É o mesmo pau que bate no outro. Não dá. E aí, achar que o povo é burro. Lamentavelmente, eu vou dizer, é burro, é otário, o povo, sabe? Porque não é possível, não pode. A lei não pode ser diferenciada para situações iguais. Então, diferenciando. Situações iguais, não. Você é meu amigo aqui, você pode. E aí, para o final dessa história, o STF decidiu o quê? Que o presidente Renan Calheiros continua como presidente do Senado, só não pode assumir a presidência da República em caso de viagem do presidente Michel Temer ou de qualquer outro impedimento. Mas nessa situação, assumiria a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Isso é mesmo. Esse paralelo, foi interessante a gente conversar sobre isso, porque a gente fala de justiça, de igualdade, de uma questão igualitária, que é a questão da Previdência também. Todo mundo tem que ter igualdade, é todo mundo igual. Diz a Constituição. Sabe por que ela não é igual? Né? Por exemplo, ela não é igual. Então, vou falar aqui. O nosso presidente, o Michel Temer, né? Michel Temer. Do dia eu falei do treme-treme, os caras quase tremeram, né? Você tomou alguma Não, reprimenda não teve, mas, pô. Digamos assim, ele aposentou com 55 anos de idade, pelo serviço público, né? Procurador do Estado. E ganha a bagatela de R$ 29.912. Olha. Mais o salário de presidente. Não. O salário de presidente, e a hora que ele sair, certo? Que eu espero que não demore muito, vai sair com mais o salário de presidente. Ele acumula, ele ganha... Com 55, aposentadoria. Ele ganha a aposentadoria do Estado, procurador aposentado e também como presidente. Isso não tem que acabar também, Antônio Carlos? 29.912. E o trabalhador que se aposentou com 55 anos... carregando carga nas costas, não sei o que lá, caiu no fator previdenciário. Deve estar ganhando 1,5 conto, 2 contos. Temer não. Pô, aí não dá. Não só Michel Temer, né? São castas que se criaram com regime de aposentadoria próprio. No governo atual, vou elencar. O que ganha menos? Padilha. Quanto? 13.200 de aposentadoria. De aposentadoria. Aposentadoria. De aposentadoria. Aí você tem o Michel Temer, tem o Padilha,
Tem o Zé Serra, que é anistiado. Tem Fernando Henrique Cardoso anistiado, também. Aposentou com 37, moleque novo, entendeu? Tem Lula. Mas queria fazer 65. Não, o Lula não tem anistia. O Lula levou a aposentadoria. Mas o Lula foi preso em 79 pela Lei de Segurança Nacional. Ele se diz perseguido. Não entrou na anistia. Não ele entrou. Aposentou normal. Então é bom, mais um dado histórico, o Lula não é anistiado. Não é. Fernando Gabeira é. Fernando, Dilma, uma série deles. Miguel Arraes. Zé Serras, aquele outro, como era o nome daquele que foi deputado, etc. Já Dirceu entra nessa? Não, que ganha mais. Aquele cara de Pernambuco, magrinho. Já Genuíno? Não. O Marco Maciel? Marco Maciel, que ganha mais. É o que ganha mais, é o campeão. Ganha mais. Sarney ganha, ao que me parece, tem uma relação, tá vendo, do dia 26 mil de aposentadoria. Aposentadoria, dizendo... Aposentadoria. E ganha mais salário como ex-presidente. Antônio Carlos... Até morrer. Salário, secretária, dois segurança, carro, avião. Porra. É bom, né? E Antônio Carlos... E agora quer colocar o trabalhador no caixão. Só falta atestado de óbito. Quando o cara for aposentar, vai levar atestado de óbito. Tem que ter um atestado de óbito para se aposentar. Atestado de óbito, é lógico, pô. Porque o que essas pessoas mais argumentam, e aí a gente também encontra essas discrepâncias no judiciário também, eles dizem o seguinte: bom, não é moral, mas é legal, eu estou dentro da lei. O que precisa mudar para todo mundo ser um pouco mais igual no Brasil? Em relação a essa questão da aposentadoria. Da Previdência é a regra que existe. É se criar um setor de previdência único. Mas isso a gente vai conseguir fazer? Peraí, existe. É que eu falo, a lei maior é a Constituição Federal. Mas que ninguém cumpre. Acabou, pronto. A Constituição Federal, no artigo 202, diz o seguinte: a Previdência Social é um sistema de contribuição. Ponto. Morreu. Aí tem as determinações. De que forma? Contribuição. 35 anos de contribuição. Você tem que provar que pagou, certo? Para poder, aí vem nos regimes anteriores, a especial, que é 25, que foram criados depois, percebe? Os 35 seria a previdência igual para todos. É o standard. Aí, por uma questão, e eu até assino embaixo, o cara que trabalha em mineração não vai trabalhar 35 anos. Sim. Porque quando tu fala trabalhar, quando tu fala contribuir 35, supõe que trabalhou 35 também, não é verdade? Mas regras foram criadas na especial, que dá 15, dá 20 e dá 25. Esse cara que trabalha em plataforma da Petrobras fica 15 dias lá e 15 em casa. Não é brincadeira. Não dá para o cara puxar 35. Então, não tem que inventar. O que tem que fazer é separar aquilo que legalmente a Constituição emana, ela foi bonita essa, né? Foi bonita. De dizer assim, esse aqui, que nunca contribuiu, eu não vou pagar. Quem vai pagar é o Tesouro Nacional, sei lá quem vai pagar. Você vê? Vamos criar. Não é. É uma coisa, eu tenho uma instituição, tem 1.000 sócios que pagam, ponto. E eu ofereço médico, laboratório. E eu tenho mais 1.000 que não paga. E vai para o médico também. A minha conta vai explodir. Não vai fechar. Porque quando eu pego aquele valor que eu cobro, é para cobrir, ó, tantas consultas, tanto isso. Aí, de repente, eu coloco mais 1.000 dentro, que não contribui. Vai quebrar. É o que acontece. É matemática. E agora, a responsabilidade não é nossa. Nós contribuímos, nós pagamos e nós temos o nosso direito. Agora, e outra coisa, se não soube administrar, é um problema de quem administrou. É o caso Transamazônica, Brasília, aqueles prédios todos, Ponte Rio-Niterói. Se levou cimento tudo de avião, por né? dinheiro da Previdência. Previdência financiou tudo Previdência. isso. A Ponte Rio-Niterói já foi privatizada, a Transamazônica, não sei por aqui, foi privatizada, Itaipu, Brasília tem que pagar aluguel para a Previdência, aqueles prédios todos. É tudo da Previdência. Foi com o dinheiro da Previdência. O grande milagre brasileiro que foi feito. E um abraço. Até porque existe, tem um deputado agora, ontem, que está propondo um plebiscito. Se o trabalhador... E eu acho que ele está certíssimo. Porque a Previdência Social pertence a quem? Ao trabalhador, o empregador, obviamente que paga a contribuição dele, certo? E ao povo brasileiro. Ele tem que ser ouvido. Não é os nossos representantes, até porque os nossos representantes, ó,
Eles não me representam. Não. Está sem autoridade Eles não nos representam, né? Está sem autoridade para discutir isso aí. Em todo caso, até porque tem um conhecimento. Ali, assim, quanto que vai dar para apertar? Quanto que é meio complicado. Mas tinha que ter, sim. Será que o trabalhador quer este modelo? Ou tem outro modelo? Tinha que ter um plebiscito com a população. A população não é consultada. O cara que paga, que é o verdadeiro dono, como diz o outro... Exatamente. É o último a ser ouvido quando muito. Daqui a pouco vai lá. 5 centrais sindicais. Vai lá, CUT, GT, Força Sindical, os donos do movimento. Chega lá, fecha a porta, Romaria de sempre. Caiu pra cá e foi pra lá, como diz o outro, e concordamos. Peraí. Mas o trabalhador, será que ele concorda? Vocês têm essa independência dentro de uma autonomia para ir lá sem consultar o trabalhador, sem passar por assembleias de decisão. Era o que eu ia falar. Não fazem. Tem que ter a volta, né, Antônio Carlos? Mas não tem uma proposta, vamos discutir com a categoria, a gente leva o sim ou não. Eu vou te falar, já ouvi no dia de hoje, andando aí pela cidade, de alguns sindicatos que estão querendo fazer um movimento independente. Porque não dá para aceitar, sem uma discussão nas bases, as centrais irem lá e... Em nome dos trabalhadores... Não dá. E nós temos mixaria. 16.500 sindicatos no Brasil de trabalhadores. 16.500. É muita gente. E uma boa parte, digamos, não sei até quanto, se é a metade ou um pouco menos, não é filiada a central nenhuma. E aí, como é que faz? Como é que essa representatividade tem legitimidade, né? Quem representa o trabalhador, primeiramente, é o sindicato, na sua base. Se ele é filiado a uma central, e tem muitos que são filiados que não fizeram assembleia, não, para saber se os associados, entendeu? Vai lá e filia e acabou. Entendeu? Tem mais esse lado. Isso é um negócio. É bom a gente ficar um pouquinho calado nesse aspecto, senão, de repente, me empolgo e vou falar que eu não devo, né? E é meio complicado. Mas, e o que acontece? Existe de fato de direito? Lógico. Porque até antes do governo Lula, as centrais não existiam. No aspecto do direito. Existia de fato, mas não no direito. Aí o que o Lula fez? Sabiamente. Isso, para quem está me ouvindo agora, me vendo, o que o Lula fez? O Lula fez o seguinte: deu o direito às centrais de existirem. De que forma? Os 10% do imposto sindical, que era do governo, certo? Anual, certo? Passou para as centrais. Hoje as centrais, uma ganha, é fracionado pelo número de sindicatos e trabalhadores, uma ganha 70 milhões, a outra ganha 65 milhões, a outra por ano. Olha só. Conclusão, mordaça. Quem que fez isso? O Lula. O Lula. Antônio Carlos, você tem o Lula, eu vou falar para ti, ó. O Lula é um cara inteligente. Burro ele não é. Burro ele não é. Ele é inteligente. Ele pode ser tudo, mas burro ele não é. Ele é tão inteligente, que o Lula, eu estou dizendo na boca do povo, o Lula está sendo aí condenado porque ele tem um triplex. Ele fala triplex, que ele não consegue falar triplex, ele fala triplex. E um sítio. Pô, tem cara que é dono de cidade, é dono de estado, cara, pô. Aí, mas isso é o que se descobriu até agora, né? Não, eu tô falando pra ti. E o cara tá... Porque o Lula tem um triplex. Eu conheço um cara que, porra, não vou dizer, de repente é porteiro. Tem um triplex em cada capital. Quadriplex, cara. Tem fazenda, entendeu? Que eu falei assim, esse cara conseguiu isso tudo, né? Ou carro blindado, eu falo... E não precisou trabalhar 35 anos, nem ser presidente da República. Para a gente finalizar essa questão, Antônio Carlos, até para tranquilizar os trabalhadores, os que mas eu quero, se aposentar, você vai falar do plano de saúde. Plano de saúde, é um projeto ainda, é a mesma coisa que a Previdência, que a reforma. Isso vai ser discutido, não tem martelo batido, então muita água vai passar por baixo dessa ponte. Até porque agora, você veja, vamos dar uma parada, né? Dia 16, a não ser que faça um recesso branco,
Porque tem que aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Senão o país senão não pode dinheiro pro ano que vem. 1º de janeiro não pode. Mas aí eles se reúnem. Vamos lá como vai fazer. E aí esforço. eles entram no descanso merecido, que eles trabalham muito, né? Coitado, Terça, né? quarta e quinta, né? Insalubre trabalho. demais essa. Aí o trabalho é 30 dias. Eles ficam agora de 16, que seria agora de dezembro, só voltando no Depois dia... do carnaval, né? Não, seria dia 9 de fevereiro. Quer dizer, Aí tem o quase carnaval, 2 meses. tem que Você voltar. considera que o meio do ano também dá uma descansadinha, né? Sim. Que é muito puxado o negócio, tá? E aí tem a eleição da mesa, tanto da Câmara como do Senado. Você veja. Aí eles têm que, né? Deixa o trabalho. Renan aí, que falta só 15 dias para ele. Esse foi um dos argumentos. Lógico. Mas você vai que agora vai entrar em recesso agora. Pra que mexer nisso agora, né? Deixa, né? Aí depois já deve estar tudo acertado, ele não vai ser mais candidato, aquele negócio todo. Vai ganhar uma blindagem do próximo presidente. E tá tudo certinho. E ele hoje é tão falado, tão odiado, e o povo na rua fora, Renan, porque é o presidente. Que a hora que ele sair da presidência, que vai sair, obviamente em fevereiro, O mandato acaba. vai voltar pro lugarzinho dele de senador. Pronto, já não vai aparecer o fora Renan mais. Que já não é mais. É senador, que nem os que estão lá. Ah, falar em senador, esqueci. Você sabia que, por exemplo, o senador tem 8 anos de mandato. Ele tem os 2 suplentes, que não são eleitos. Quem é eleito é o senador. O suplente faz parte da chapa. Outro absurdo. Outro absurdo. Você tem que acabar. Aquele suplente que ficar 6 meses no cargo, 6 meses. Mano, o Em senador, 8 anos, né? eu vou pedir uma licença. Uma licença que eu preciso. É Que verdade. assume lá o lugar. Ele Ganha tem direito tudo à aposentadoria. Integral. Integral. É sério. Por isso que tem tanta gente querendo se eleger em algum cargo público, né, Antônio Não Carlos? aguento isso. É muita mamata, né? Não dá para aceitar isso. É Não muita dá. mamata. Não trabalham. E ainda tem essas Isto é a mesma coisa. essas mamatas. A mesma coisa que a gente falar do nosso município, ou seja, da nossa Câmara Municipal. Nossa Câmara tem aposentado que ganha 38 mil, cara. Mais que o presidente. 38 de aposentadoria da Câmara Municipal de Santos, outros 34, 29. Que beleza, né? Falo, mas como? Como? Pô, 38 mil? Não é A brincadeira. gente precisava bater mais panela aqui em Santos né? por causa disso. Pô, é né? muito dinheiro. Porque isso é do nosso bolso. Exatamente, Ó, é o nosso quem paga dinheiro. IPTU, pô? É o nosso dinheiro. Que Somos nós, que eu saiba, não é verdade? Quer dizer, sabe? Ah, não dá, sabe? Tem coisas Você tem um que- recado para os aposentados sobre o plano de saúde. Eu vou procurar. No outro dia eu falei que eu ia ser breve, e eu, como diz o outro, falei quase 1 hora. Nós temos 1 minuto e 30 aí, ó. E o cara falou, pô, tá parecendo o Fidel Castro. Mas eu vou me permitir ao direito, e você também me permite ao direito, se possível for, na semana que vem, As portas estão de eu abertas. sim. fazer um programa só para explicar melhor a A questão do situação. plano de saúde, perfeito. O plano de saúde que eu digo é o COSAúde, que é um plano desde 96, quando a Uzi Mina assumiu em 93, 96, ela falou assim, ó, nós viemos aqui para fazer aço, não para cuidar do plano de saúde. E criaram o COSAúde. Esse COSAúde, ele era, digamos assim, junto com o Ativo, né, na época, e vou agora mais adiante. Ele quebrou em 2002, quem administrava era a antiga FENCO, passou para a administração da Fundação São Francisco Xavier, até hoje. Houve um aporte financeiro naquela época para poder fazer uma reserva, em 14 milhões. E em 2010, para nossa surpresa, certo? Considerando 2011, nós fomos separados do Ativo. A grande sacanagem que fizeram com o aposentado. Nós somos 11 mil hoje entre aposentados e dependentes e vinculados no plano. Dali para frente, obviamente, a sinistralidade alta. O que aconteceu com o plano? Arrecada 3, gasta 5. E a coisa veio, por isso que eu estou sendo bem rápido, veio e chegou a um patamar, este ano, há uma judicialização através dos sindicatos metalúrgicos, desde 2012 para cá. Nós temos a Atmas Abraco, um inquérito civil no Ministério Público, e pouca gente sabe disso, né? Não é só o sindicato que está preocupado. Até porque eu sempre falei que eu nunca me prostituí, e, por outro lado, a entidade que eu dirijo nunca ganhou dinheiro de Uzi Minas, tá? E desafio, começa por aí.
Mas se eu tiver que ser parceiro, eu sou. Dentro de uma linha que a gente tem que caminhar junto. Dentro de uma linha que eu tenho que participar, sim. Eu sou usuário do plano, eu represento uma entidade. Eu tenho que participar de reunião, sim, com a Usimina, com a Fundação, discutir os assuntos. Porque senão eu fico na omissão. É aquilo que o sindicato fez esse tempo todo. Entrou com uma ação na justiça e não discute os assuntos. E não tem conhecimento da bomba atômica que estava aí para explodir. E a bomba atômica explodiu. Ou seja, a questão de 2 meses para cá, nós tomamos conhecimento que o COSAúde faliu. Faliu. Quiser que falir? Faliu. Devemos hoje 71 milhões de reais. E fomos comunicados que a partir do dia 1º de janeiro agora, 2017, fomos comunicados, não. Todo mundo já recebeu as cartilhas que não atende mais. Acabou o plano. Não tem mais plano a partir de 1º de janeiro. Por outro lado, eles propuseram, no caso da Usiminas, para a gente passar para o plano da ativa. Tá? Que é a Usimina Saúde 2, que é por faixa etária, porque no nosso caso não tem faixa etária, e isso equivale a dizer, daquilo que a gente está pagando hoje por causa da judicialização, vou dar um exemplo, o plano A, enfermaria, um casal, vamos dizer, titular e independente, está pagando 424, que se não houvesse a judicialização, estaria pagando R$1.000. Mil e um pouco, até um pouco menos. Então eles propuseram para a gente passar para o ativo. O ativo hoje, na enfermaria, 2 pessoas no quarto, dá R$1.012. Sendo que nós temos toda a Baixada Santista, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E com reembolso pela rede Abrange no Brasil inteiro. Sendo que a consulta a gente passa a pagar, ao invés que a gente está pagando 75%, pelo plano da ativa paga 25%, que daria R$17,50, e os exames que não estão contemplados, o máximo R$60. E criaram um outro plano chamado Essencial, que eu acho que aquilo lá é um absurdo, que só tem a Casa de Saúde, o APAS aqui, que é o Santo Expedito, e só a parte de oncologia do Vitória. E para você ir no médico, tem que passar no Uso e Família para saber se você pode fazer a consulta, que na realidade dá R$433, que pá. Então, o que acontece? Nós estamos tomando algumas iniciativas, que o prazo para adesão é até dia 28 agora, de dezembro. Quem não aderir vai acabar ficando sem plano. Só que eu estou dizendo o seguinte, aguarde. Amanhã tem uma assembleia no sindicato, às 15 horas. Nós estamos entrando em cima do inquérito civil, a Atmas, no Ministério Público, pedindo para a Fundação se explicar em juízo, porque tem um processo na 9ª vara. Opa, pera lá. Vai querer chegar e fazer uma coisa sem conversar com a Justiça? Se pode ou não pode é outra conversa. Mas nós temos um processo em andamento. E nós temos um inquérito. Então tem que se explicar. Porque senão dá a impressão que está sendo armado um grande golpe. Ou seja, ou passa para os Minas, que vou passar a pagar 1.012 dos 424 que eu estou passando, porque se eu perder na Justiça eu pagaria 950. Então, muito cuidado. Aguarde, vamos ouvir. Nós temos um prazo até dia 28. Vamos ver o que a Justiça também vai decidir. Vai se pronunciar. Certo? E aí eu me comprometo. Voltará aqui para a gente esmiuçar esse assunto. Mais detalhadamente como que foi criado o plano, o que o plano representa, enfim. Só que a minha preocupação é que a coisa é gravíssima, Guto. Estamos mexendo com 11 mil pessoas, que são pessoas que não podem, principalmente a grande maioria dela, ficar sem plano de saúde. E, por outro lado, não tem dinheiro para pagar, porque de 400 passar para 1.000 são R$600. Numa situação que nós estamos atravessando aqui nesse país, vai ficar difícil. Então, nós já conversamos muito, já fizemos apelo, que houvesse, mas parece-me que é goela abaixo. E eu já falei que goela abaixo vai fazer lá em Patinga. Aqui o buraco é outro. Aqui, opa, não é por aí o caminho. Então vamos aguardar. Muito obrigado pela sua participação. TV com Debate está com as portas abertas aqui. Muito obrigado a você, telespectador. TV com Debate fica por aqui.